Mas elevando os nossos pensamentos até Jesus, nosso mestre, vamos nos ligando aos mentores dessa casa, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite reunidos aqui no Chico Xavier, em Portland, no Oregon. Para todos que ouvem as nossas palestras gravadas, sejam muito bem-vindos. Vamos respirando fundo, vamos nos ligando ao nosso anjo da guarda que nunca nos abandona, que sempre, sempre, sempre está ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando, nos inspirando, pedindo que nessa noite nós possamos compreender bem todas as lições que vão ser repartidas, que possamos refletir durante a noite, dividir com aqueles com quem convivemos e pensar como é que nós estamos vivendo hoje. Como Jesus disse, como servos ou como filhos. Mestre amado Jesus, abençoa o nosso desejo de aprender, de crescer. Dai-nos força, coragem, fé, resignação para que nós consigamos vencer todas as dificuldades da nossa vida. Amém. O capítulo de hoje é um capítulo muito lindo chamado Filhos e Servos. É o capítulo 125 do livro Caminho, Verdade e Vida. E eu convido a todos, para quem não tenha esse livro, e pense em adquirir, porque Emmanuel trata de assuntos muito profundos de uma forma muito simples. Ele pega, escolhe um verso de talvez 5, 10 palavras e desenvolve essas 5, 10 palavras que estão no Novo Testamento. É um capítulo lindo, e esse é um deles. Essa passagem está em João, capítulo 8, verso 35. E fala assim: ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Isso foi dito por Jesus. E foi interessante porque a semana passada eu fiz um comentário em relação à mãe, né? Que mãe nunca deixa o filho. E aqui a gente faz um complemento de que o filho nunca deixa de ser filho. Agora vamos pensar, nessa palavra, nessa passagem de Jesus, o que será que ele quis dizer de servo? Porque ele sempre falava: aquele que mais servir será o maior no reino dos céus. No momento da última ceia, ele está lá e faz a sessão do lava-pés. E para quem não entende, o lava-pés era uma atividade altamente humilhante para quem fazia. Quem fazia lava-pés, quem lavava o pé dos outros, os escravos. Tem que pensar que não tinha calçada, não tinha asfalto, era terra batida, o pé estava sujo, não tinha sapato fechado, eles andavam de sandálias, né? Então, esse ato de lavar o pé era um ato de submissão, de amor, em que Jesus faz isso perante aqueles 11, 12 que estavam ao lado dele, na verdade tinha Maria também, né? Enfim, então, será que é esse o servo que ele está falando? Porque Jesus também chamou a gente para ser servo. E aí, mas não é essa conotação de servo que a gente está falando aqui. A conotação de servo é um pouquinho diferente, como a gente vai entender aqui nas explicações de Emmanuel. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. Esse primeiro parágrafo já mexeu comigo, porque a gente escuta tanto na doutrina espírita: somos filhos de Deus, somos filhos do mesmo Pai. Jesus mesmo falou, né? Então, como assim? Como alcançar o título da filiação se eu já sou filho? Ele está falando de alcançar o título da filiação com F maiúsculo. Né? Então, não é só eu ser filho, mas eu ser pai, não é só Deus pai, ser pai, mas eu ser filho e eu agir como filho. Eu fiquei pensando nos 10 mandamentos que vem aí, aquelas palavras duras: não matar, não roubar. E aí vem honrar pai e mãe.
E, se vocês notarem, nos 10 mandamentos, o honrar pai e mãe é o único que fala que tem uma consequência se você não honrar o pai. Então, eu convido todos vocês a olhar o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque Allan Kardec trabalha bastante os 10 mandamentos, falando no maior mandamento. Tá? Então, esse aspecto de título de filiação tá ligado a esse honrar pai e mãe. Porque tem muito filho por aí. Mas será que todos honram o pai e a mãe? E o que significa honrar o pai e a mãe? Né? É esse o convite que a gente está recebendo. Não que Deus está deixando de ser pai da gente em algum momento. Deus é pai. Ele é pai de filho bom e pai de filho ruim. Ele é pai de filho que obedece, pai de filho que faz bobagem. Mas não é isso que ele está falando aqui. Aí ele continua. O trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos, isso é super importante, gente, constituíram traços fundamentais de suas lições na Terra. E a gente vai ter um slide só para isso. Ele pegou e colocou esses 3 pontos. Essa foi a característica de Jesus. Trabalhou sem parar. Não teve nenhum tipo de apego material. E aceitou a vontade do Pai sem discutir. Ponto. Jesus, modelo e guia. Ninguém está esperando aqui, a gente no planetinha, vagabundo de expiação e provas, que a gente consiga ser Jesus dentro de casa, que a gente seja Jesus dentro do trabalho. Não. Mas Jesus é modelo. A gente tem que ter uma estrela norte. A gente tem que ter uma inspiração. Jesus é essa inspiração, dando esses 3 pontos para nós. E aí, Emmanuel continua. Muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, quer dizer, caráter de verdade, maravilhoso. Sacerdotes, dignos e crentes sinceros poderão ser dedicados servos ao Altíssimo. Aí ele continua. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Porque eu posso vir aqui, posso dar palavra, posso dar palestra bonita, posso vir dar aula, posso fazer caridade, mas se eu ficar esperando algum tipo de elemento de troca, de pagamento, eu não estou sendo filho, eu estou sendo servo. Que é diferente do honrar pai e mãe. Quando a gente faz o bem para um pai, o bem para a mãe, aquele filho bom, com B maiúsculo, ele está fazendo sem esperar nada em troca. Está fazendo por amor, por gratidão. Gratidão por quê? Porque muitas vezes a gente tem um pai, uma mãe porcaria que não soube cuidar da gente, não teve maturidade moral para saber cuidar da gente. Por quê? Porque a idade cronológica não está ligada à idade do espírito. A gente, muitas vezes, como filho, é muito mais maduro do que os pais. Mas a bênção da vida é o suficiente para que a gente tenha gratidão. Porque é através da vida que a gente consegue crescer como espíritos eternos. Né? Aí Emmanuel continua. Convidou-nos a ser filhos. Eu diria filhos até com letra maiúscula aqui. Esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. Gente, qual que é a casa de Deus? Onde fica Deus? Deus está em todo lugar, Ele está no universo. A Terra é um pedacinho da casa de Deus. Vocês já pensaram que cada um de nós tem DNA de Deus? Nós, como criaturas do Criador, da mesma forma que uma criança vai carregar o DNA da mãe, a gente carrega o DNA de Deus dentro de nós. Aí ele continua. E os servos? Esses, muita vez, experimentam modificações. Nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Quem é servo é um elemento temporário. Porque eu estou exigindo alguma coisa de volta. Se as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria que fossem,
Então eu não brinco mais. Isso não é filho. Mas não é até igualmente uma dependência, ainda que humilde, na casa de Deus? Se a casa de Deus é o universo? Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. E esse é o ponto. A gente faz a graduação de servo para filho quando a gente resolve fazer o bem, porque é isso que Deus espera de nós. Um bom filho faz o que é certo para o pai, para os pais, para o mundo, porque sabe que é o certo, que é essa é a coisa certa. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o pai. E aí eu volto ao Velho Testamento falando do honrar pai e mãe. Qual é o desejo do pai? Qual é o desejo de Deus? Que todos nós cresçamos, que um ajudemos os outros. Jesus deixou para a gente o maior mandamento. Qual que é? O amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. O que é isso? Quando a gente ama, a gente não discute. E tem um elemento de trust entre a gente e Deus. Né? E é interessante porque esse domingo eu vou estar dando a aulinha de evangelização infantil e está falando exatamente sobre essa fé. Né? É como se a gente se colocasse na mão de Deus. Né? Como se a gente pudesse colocar uma bandana e falar, me leva, eu não tenho certeza, tô assustado, tô eu não sei se é a coisa certa que está acontecendo, eu estou com medo se eu vou ter força, se eu não vou ter força, mas eu sei que você está cuidando de mim. Eu sei que nunca estou sozinho. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmos, porque, como servidores, aguardam remuneração. Podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. E aí é que a gente sofre. A gente sofre porque nós criamos expectativas do que nós gostaríamos que a nossa vida fosse, mesmo se a gente ter plantado. A gente tem que lembrar que o que a gente vive hoje é reflexo das nossas escolhas do mundo, do passado, dessa vida e de outras vidas. E eu diria, a maior parte da causa dos nossos sofrimentos não são de outra vida, são dessa vida mesmo. São más escolhas que eu fiz dessa vida. Então tá bom, então é para eu viver em culpa? É para eu me trancar no quarto, ficar chorando e pensar por que eu perdi tanto tempo? Porque eu não amei mais, porque eu não estudei mais, porque eu não trabalhei mais, porque eu não doei. Não, não é isso. Porque a culpa não é um sentimento positivo. Ele não é um sentimento produtivo. A culpa não vai mudar o que eu fiz no passado. Mas se eu, nessa minha análise profunda das minhas escolhas, se eu pensar, o que é que eu tenho que fazer diferente? Como é que eu quero que meus futuros cheguem? Como é que o meu futuro seja? Me lembra aquela teoria lá de coach de beisebol, keep your eye on the ball, keep your eye on the ball. Então, eu tenho que focar onde é que eu quero, o que eu quero. Porque se eu não souber onde eu quero chegar, eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu sabendo onde eu quero chegar, eu consigo mapear qual são as ações que eu preciso fazer de pouquinho em pouquinho. Porque nada, a vida não dá saltos, a natureza não dá pulos. A gente não vê
sair de uma árvore seca para uma árvore com maçã. Não. Tem uma estação no meio. E muitas vezes a gente passa 5, 10, 15, 20 anos fazendo escolhas tortas e quer que as coisas se resolvam em um mês e acha que Deus tem que resolver. Não. Vamos trabalhar hoje se a gente quer um futuro melhor. Os filhos, porém, estão sempre na casa. Essa frase mexeu tanto comigo. Porque o que é estar na casa? O que é estar na casa do pai e da mãe? Quando eu penso estar na casa, para mim, é paz. Paz. É isso que eu sentia na casa dos meus pais. Eu estou segura. Isso é. Aí ele continuou: permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem acima de tudo que permanecem em Deus. Olha que coisa linda, gente. Então a tempestade está passando, mas quando a gente se coloca na casa de Deus, a gente está em paz. Não importa o que está acontecendo, não importa a dor que a gente está passando, a prova que a gente está passando. Porque as provas vêm. Vêm as provas financeiras, vêm as provas morais, vêm as provas físicas, vêm as provas de doença. As provas vêm porque a gente está num mundo de expiação e provas. Mas se a gente se coloca na casa do Pai, a prova vem, mas a gente está em paz. Ninguém está falando que a gente vai ficar em paz, vai ficar soltando foguete de felicidade. Uhul! Mais uma dificuldade, mais um problema. Não, não é isso. Mas eu sei que vai passar. Eu não estou sozinha. Sei que se eu buscar ajuda, a ajuda vai chegar. Essa ajuda vem com Jesus. Ele apontando para a gente o caminho. Vinde a mim, todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Olha para ele. Nasceu numa manjedoura. Eu fiquei pensando, coitada de Maria, aos 9 meses andando no morrico. Fico pensando no dia que o Ricardo me levou para o hospital para ter meu primeiro filho. Eu já estava com 40 semanas. Cada bump que a gente passava, nossa, doía muito. Doía muito. Não dava para explicar. E eu falava, pelo amor de Deus, anda mais devagar. E não tinha. Ele estava andando a 20 por hora e mesmo assim doía. E eu fiquei pensando, coitada da Maria, com aquele barrigão no lombo do burrico, né? Naquela situação. E aí ela fala, então, é agora. Não tem hotel. As casas estão todas lotadas, porque é época de recenseamento. Então, para onde a gente vai? Ali naquela hora, ó, tem uma manjedourazinha ali, tá perto dos bichinhos, né? Resolve. E a palha? Quem já sentou em palha? É super confortável sentar em palha. Aí ele nasce. E ele vai para Galiléia. Eu não sei se vocês sabem, mas a Galiléia era tratada como o quintal para os judeus. Nada de bom saiu da Galiléia. Quando falava, ah, o Galileu, nada de bom sai de lá. Como é que pode ser o filho do homem nascer na Galiléia? Aí ele vem, uma família simples, pai velho, bem mais velho que a mãe, sábio, ensina ele a trabalhar cedo. Por quê? Porque trabalho modifica a alma, dá senso de purpose na gente. A gente precisa trabalhar. Senso de responsabilidade para com ele, para se sustentar, para a sociedade, para servir. Então, sem título, sem dinheiro, sem poder, ele vem e conta pra gente sobre Deus. Não um Deus que manda, como aquele Deus de Moisés, mas um Deus que ama.
Um Deus que é Pai, que quer lembrar que cada um de nós é filho. Nenhum filho está abandonado. Me dá esse exemplo, a ovelhinha. Tem 99 ovelhinhas lá. Ele vai lá atrás da ovelhinha que está perdida. Esse é o Jesus que a gente conheceu. Em 3 anos modificou o calendário planetário. E não escreveu nada, página, apesar de saber ler e escrever. E que é o homem que mais livros tem escrito sobre. Não existe mais nenhum livro tão publicado quanto sobre a história de Jesus. E aí, Emmanuel vem e fala, como é que a gente alcança o título de filho de Deus? É naqueles 3 pontos que nós falamos. Trabalho ativo e incessante no bem. Dentro de casa, fora de casa. E muitas vezes a gente acha que a gente faz o bem só quando a gente está dentro de uma igreja, de um centro espírita, quando eu estou fazendo uma caridade moral, uma caridade material. A gente pode fazer o bem qualquer hora, a gente pode fazer o bem com o nosso olhar, com os nossos ouvidos, com o nosso silêncio, nossa presença. Porque tem gente que não precisa de casar, não precisa de comida, precisa de amigo. Desprendimento dos interesses inferiores do mundo. Quais? Das paixões, né? De tudo que é temporal, de tudo aquilo que fica. O Evangelho fala, não tinha uma pedra para deitar a cabeça. Perfeita submissão aos desígnios divinos. Então ele sabia das provas terríveis que eles passariam. Quando a gente pensa numa cena como uma crucificação, uma coisa tão abominável. Outro dia eu estava escutando uma aula falando da dor que é sentida quando se coloca um prego no meio da mão, tanto de nervo que tem aqui. Então a pessoa respira, né? Então do jeito que ele estava, né? E dói. E ele sabia que isso ia acontecer. Mas ele fala, seja feita a vossa vontade. E não a minha. É difícil imaginar que Jesus ia falar, eba, que bom, eu vou para a cruz agora. Não. Mas se quantas vezes a gente aceita submisso à vontade de Deus. Vem um teste para a gente e a gente abraça esse teste. E pensa, seja feita a vossa vontade. Me ajuda, me dá força, me dá coragem, me dá energia, me dá sabedoria para saber lidar nesse momento de dor. Para que eu não erre de novo. Porque se eu estou passando por isso, é porque eu estou colhendo alguma coisinha que precisa. Eu estou uma lição aí para ser aprendida, né? Qual é a lição? Ao mesmo tempo, eu gosto de olhar para a lição, por exemplo, a gente mandar uma criança para a minha escola, em vez de deixar ela jogando videogame, não é porque a gente está querendo que a criança sofra, é? Não, muito pelo contrário. Porque eu não vou fazer bem para o meu filho se eu deixar o meu filho em casa parar todo dia, sem fazer nada. Eu tenho que ensinar o meu filho a ter responsabilidade, eu tenho que ensinar o meu filho a crescer, eu tenho que ensinar o meu filho a viver em sociedade, porque senão ele não vai ser feliz. Então, muitas vezes as provas que a gente passa, é isso. Não é que eu fiz alguma coisa e isso está acontecendo comigo. Não, é simplesmente aprendizado. Da mesma forma que a gente vai para uma escola. Aprender matemática, que não é divertido. Tem que aprender. Aí ele fala dos servos. Muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter adamantina. Sacerdotes dignos e crentes sinceros poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Seus servos, mas podem ser filhos também. Mas se eles não aprenderem a fazer o bem pelo bem, se não aprenderem a honrar o Pai, a aceitar os desígnios do Pai, a gente não vai passar de servos e graduar para ser filhos.
Muitas vezes a gente cobra uma vida sem problema, a gente espera retribuição, agradecimento dos outros, a gente se sente no dever, no direito de ser feliz, não dever, no direito de ser feliz. A gente se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Por que comigo? Por que essa família? Por que essa casa? Por que esse casamento? Por que... E a gente perde a lição. Eu acho que é isso que é importante a gente ter consciência aqui. Porque quando a gente estiver passando por uma dificuldade, a gente prestar atenção se a gente está trabalhando para a gente, se a gente está trabalhando para Deus, para quem que é? Qual é a minha responsabilidade? Cada um de nós traz talentos, né? E essas ferramentas são esses talentos. A gente já falou muitas vezes dos talentos que a gente tem. De repente, o meu talento é eu tenho um emprego bom. Meu talento pode ser eu sei lidar bem com pessoas. Meu talento pode ser eu moro num lugar onde não tem guerra, onde tem água potável. Meu talento pode ser eu sei enxergar, sei andar, tenho inteligência. Meu talento pode ser eu tenho uma família estruturada. Meu talento pode ser eu tenho saúde. E se eu não souber aproveitar esses talentos, que são essas ferramentas, eu vou sofrer. Deus dá essas ferramentas para a gente, para que a gente aprenda a navegar. Isso já é presente. Isso é para que a gente aprenda a servir a Deus com amor, né? Toda vez que a gente se afasta de Deus, a gente sofre. A falta de espiritualidade, se fala com alguém, uma pessoa que tem vontade de cometer suicídio, que está em depressão, ela perdeu a esperança, ela perdeu a fé, né? Essa falta de esperança, de amor por si mesma, essa confiança em Deus, faz com que as nossas dores aumentem tremendamente. E o convite aqui, a lembrança, que Emmanuel está falando para a gente, é que a gente é filho, com F maiúsculo. Tem a prece dominical que Jesus deixou para a gente, ele começa como Pai nosso de cada dia. Ele fala, seja feita a vossa vontade. Ele está ensinando a gente a pensar, e ele está ensinando também a gente a agir. Qual é a nossa hierarquia? A nossa hierarquia com Deus não é da criança mimada que fica tirando satisfação. Como a gente vê hoje um monte de adolescentes tratando o pai, mãe, como se fosse igual, falando de igual para igual. Não, tem hierarquia, tem respeito. E a gente tem que educar os nossos filhos para que eles aprendam isso. Se a gente não educar, a vida vai educar. Mas a gente tem que entender. E nesse papel de filho, a gente tem que honrar o pai. A gente tem que colocar as nossas vontades, a nossa conduta, as nossas atitudes numa posição de servir a Deus, né? E aí ele fala, não é a terra uma dependência humilde? Sim, se Deus é criador do universo. A gente aprende no livro dos Espíritos que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo que o homem não criou foi Deus que criou. E onde a gente pode encontrar Deus? Aí ele fala, mas tem um axioma. Aí, não há efeito sem causa. De onde apareceu toda essa maravilha, todas essas equações de matemática, de física, de química? É só a gente olhar para o lado, a gente vai ver. Para crer-se em Deus, basta se lance um olhar sobre as obras da criação. O universo existe. Logo, existe uma causa.
E aí eu fiquei pensando na terceira lei de Newton, que fala exatamente isso. Todo efeito tem uma causa. Não existe geração espontânea. Quem criou a matéria-prima? Alguém criou. Aí no livro dos Espíritos a gente aprende que Deus é eterno. Ele não tem, eterno não significa infinito. Ele não tem nem princípio nem fim, né? Se ele tivesse sido criado, teria alguém maior que ele. Ele é imutável. Se ele fosse sujeito às mudanças, as leis dele também seriam mutáveis. Ele é material. E se ele fosse material, ele mudaria. E aí as leis mudariam também. Ele é o único que. Porque se não existiria alguém tão poderoso quanto ele. Ele é onipotente. O que significa isso? Significa que ele é todo soberano. Não existe ninguém mais poderoso do que ele. Ele é justo e bom. Isso que eu acho que é importante a gente lembrar. Ele é justo e ele é bom. Então, essa sabedoria providencial, a gente vê nas pequenas como nas grandes coisas que nos alcançam, que nos rodeiam. E Emmanuel então compara os dois. Os servos servindo a si mesmos, pensando na recompensa. E os filhos estando em casa, honrando o Pai. Jesus, a gente estava falando dele. E aí, não tem como pensar em amor sem pensar em Paulo. E eu voltei lá, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que ele, algumas traduções falam como amor, outras falam caridade. Mas aí a gente dissecar um pouco o que é esse amor que a gente desconhece. Esse amor é paciência, esse amor é bondade, esse amor é não ter inveja, é não ser arrogante, é não se sentir melhor que o outro, é não ter ambição, é a gente não buscar os nossos interesses acima de tudo, é não se irritar, é não guardar mágoa de ninguém, é não achar bom quando tem injustiça, é desculpar todos, é ter fé, é ter fé. Isso é amar. Então, o convite dessa noite, para que nós nos lembremos que todos nós somos filhos do mesmo Pai. Deus não está reclamando com um compromisso formal. Ele não pede para a gente nenhuma transformação externa, para que a gente mostre esse respeito. Não, a gente não precisa de uma bata, não precisa de um troço na cabeça, não precisa de um anel. Esse convite para a gente ser filho é realmente para a gente se inteirar do nosso comportamento, do nosso dia a dia, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente é. Com isso, então, nós fechamos nosso diálogo dessa noite, nessa reflexão tão profunda, nesse convite de Emmanuel, para que a gente assuma nossa posição de filhos perante a vida, perante Deus. E com isso, como filhos que somos, vamos fechando os nossos olhos e levando os nossos pensamentos até Jesus, até Deus, nosso Mestre, agradecendo por todas as bênçãos, Pai misericordioso, que você coloca na nossa vida. Bênção de estarmos aqui estudando nessa noite entre amigos. A bênção de sempre podemos encontrar uma palavra de estímulo, de consolo, que foram trazidas na terceira consolação, na terceira revelação, Consolador prometido que Kardec nos trouxe. Senhor, você conhece as dores, as chagas da nossa alma.
Que nesse instante todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tomar aquele banho de luz, de paz, de harmonia, de amor, que equilibra todos os nossos centros de força, que nos acalma, que nos dá paz, alegria, refazimento, que nos ajuda a nos sentir mais fortes, prontos para todo o aprendizado que a gente precisa passar. Senhor, fica conosco, cuida dos nossos lares, dos nossos familiares, cuida daqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que nos odeiam. Que eles possam escutar o nosso pedido de perdão nesse instante. Senhor, cuida do nosso planeta Terra, que sofre tanto, tantas dores, dores incalculáveis. Fortifica a fraternidade e o amor entre os homens. Família, a célula da sociedade, para que os pais e mães amem e respeitem seus filhos. E os filhos amem e respeitem seus pais. Auxilia todos aqueles que sofrem dores morais, físicas, espirituais, aqui no plano espiritual, que eles possam encontrar o seu caminho para o seu despertamento consciencial. Finalmente, cuida de nós, Senhor, nossa trajetória, nas nossas escolhas. Inspira-nos, Senhor, para que nós saibamos escolher o que é bom para nós, não o que é fácil, mas o que nos ajude a crescer. E com isso nós vamos agradecendo essa casa, os mentores que nos auxiliam, que nos protegem, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada, uma boa noite a todos e fiquem em paz.